Senhor, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que buscar aprender mais, né? Que possamos buscar o conhecimento da palavra do Senhor para que nos tornemos sábios, né? Ante o temor ao Senhor, né? Glória a Deus. E estamos no capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Já se encaminhando aí, faltando 5 capítulos para o fim. E finalizamos o nosso encontro no sábado, no versículo 11, Atos 23, versículo 11, né? Nós vimos como Paulo ali, ele foi apresentado novamente para o Sinédrio, né, de manhã cedo, e houve ali uma audiência, né, meio conturbada. Paulo começou a falar, levou bateram na boca dele, logo em seguida ele chamou ali, acabou falando um nome ali contra o sumo sacerdote, depois ele se retratou ali, porque não sabia que era o sumo sacerdote, né, e logo em seguida Paulo levanta ali, fala para todos que ele estava sendo julgado por uma coisa que ele cria, que o grupo dele dos fariseus cria, e acaba que gera aquela contenda ali entre fariseus, entre saduceus, lembrando que estamos ali no Sinédrio. O Sinédrio é composto por grupos religiosos, tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinham outros grupos menores, mas os principais eram esses dois, né, os fariseus e os saduceus, e eles criam em coisas diferentes. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus criam em anjos, né, criam em espíritos, os saduceus não criam em anjos nem espíritos. Os fariseus criam em todo o Antigo Testamento, criam também na tradição. Os saduceus criam apenas na Torá, nos 5 primeiros livros das Santas Escrituras, né, no Pentateuco. E então, aquela celeuma, né, como nós vimos no versículo 10, tomou conta do Sinédrio, até que o comandante Cláudio Lísias, ele tira Paulo ali com medo de que ele fosse despedaçado, né, como diz na palavra do Senhor, de que realmente o matassem ali de forma cruel, né. O Paulo vai novamente ali para a Fortaleza Antônia, ele fica ali triste, né, triste porque, de certa forma, ele tinha servido ao Senhor, foram 3 grandes viagens missionárias, muitas foram as pessoas que se renderam aos pés do Senhor, e ele mal chegou em Jerusalém e ele já estava preso, né, mas aparece o Senhor ali, como nós vimos, o Senhor que encoraja, o Senhor que nos acompanha, o Senhor que nos comissiona, e o Senhor manda Paulo ter coragem, né? O Senhor se põe ao lado de Paulo. Que bênção, nesse versículo 11, Atos 23, 11, ó. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, Paulo, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma, né? Roma era a capital do Império Romano, é a principal cidade ali do Império Romano, né? Que tinha essa posição de destaque aí, e o Senhor ali consolando Paulo, o Senhor protegendo Paulo. Paulo, o destino das suas mãos não está nas mãos dos judeus, não está nas mãos dos romanos, está nas minhas mãos, Paulo. Eu, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que te chamou, o Senhor que te comissionou, que te resgatou, que abriu os teus olhos, eu estou no comando de tudo, Paulo. Fica tranquilo aí, que não importa que você ainda esteja lá no imperador, diante do imperador, diante de Roma lá, de quem quer que você vá falar ali no Império Romano, seja soldado, seja perante o Senado, seja perante o próprio imperador, você ainda vai estar ali em Roma, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? E no versículo 12, nós acabamos que lendo, né, no último estudo, lemos de forma superficial, mas hoje iremos estudar um pouco mais a fundo esses versículos do 12 ao versículo 15, e vamos tentar finalizar hoje o capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, se você quiser acompanhar sua Bíblia, é bênção, né? Quando a gente acompanha, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 23, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Anátema é sobre maldição ali, né? Um juramento ali, ó, eu só vou sossegar aqui quando eu matar esse rapaz aí. Não vou comer nem beber enquanto não acontecer isso, né? Então, e eram mais, versículo 13, eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata, né? Nessa conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos
sobre pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo, né, enquanto não silenciarmos Saulo de Tarso. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Então, essa era a conspiração, né? O inimigo não conseguiu vencer Paulo com argumentos e agora parte para a violência. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Nós todos sabemos disso. Então, lá no Sinédrio, eles não conseguiram vencer o apóstolo Paulo ali com argumentos, né? O Paulo era tremendo ali, estudado, um doutor da lei. Ninguém conseguia vencer ele facilmente ali com argumentos, principalmente se tratando de Jesus Cristo. Então, ele falou ali da ressurreição dos mortos, e era isso mesmo, né? Jesus ressuscitou. E agora um complô ali é tramado contra o apóstolo Paulo para tirar a vida dele, né? Então, essa trama foi arquitetada, eles estavam atrás de um meio, né, para acabar com a vida de Paulo. Só a morte iria silenciar o apóstolo Paulo, na visão desses homens. Então, é feita uma conspiração com juramento. Eles conjuraram, né? Ou seja, agruparam-se ali e, sob juramento, declararam que não iam comer nem iam beber enquanto Paulo não fosse morto. Então, usando eles, de certa forma, eles usam meios santos para maquinar o mal, porque você ficar sem comer, sem beber, é você fazer um jejum. E quando você faz um jejum, você quer justamente mais comunhão com o Senhor, você quer se aproximar do Senhor, você está colocando no Senhor, às vezes, uma causa, né, fazendo ali um propósito perante o Senhor, jejuando ali, ou fazer um jejum, Senhor, para que aquela causa tu resolva, vou fazer um jejum para ficar mais próximo de ti, me aproximar, me consagrar. Então, o jejum é algo santo, é um meio santo, juntamente com a oração, o jejum e outras coisas, leitura da palavra, devocional, são meios que a gente usa para se santificar mais e mais. E aqui eles estão usando de um meio santo para fazer o mal. O desjejum desses homens aqui seria o sangue do apóstolo Paulo. Eles só iriam comer e beber depois que tivessem com o sangue do apóstolo Paulo em suas mãos. Então, em outras traduções, essa palavra sobre anátema traz sobre pena de maldição, sobre anátema, né, sobre pena de serem expulsos da sinagoga. Tem outras traduções que trazem também essa palavra, né? Desonrados. Então, é uma das considerações uma das maldições mais pesadas, né? Você está trazendo, se você não cumprir, você está trazendo maldição para você. É como o pessoal falava antes, né? Hoje, claro, ninguém fala mais sobre isso, mas antes, quando não se tinha temor ao Senhor, quando não se era convidado, as pessoas falavam: se eu não fizer isso, eu morro, né? Se eu não fizer isso, você pode me matar. Que é mais ou menos nesse sentido, né? Então, Satanás agindo aqui através desses homens, né? Usa aqueles homens para intentar o mal contra um homem bom, um homem útil para o evangelho do Senhor, um homem que só tinha pregado as verdades sobre Cristo Jesus. E Satanás, ele sempre faz isso, além de imitar as coisas de Deus, ele sempre tenta também distorcer, né, fazer o mal ali com as coisas santas, né? Glória a Deus. O versículo 14, versículo 13, nós temos que 40 foram esses que entraram nessa conspirada. Então, vamos dizer que Paulo fosse levado ali para da fortaleza para o Sinédrio ali por 15 homens, né, 15 soldados romanos. Então, esses 40 iam atacar ali aquela comitiva e iriam matar ali o apóstolo Paulo, né? Então, era necessário, né, versículo 14, eles procuraram ali os sacerdotes, procuraram os anciãos e falaram do juramento deles e disseram que era necessário, como Paulo estava bem preso na fortaleza, era necessário Paulo sair de lá. Eles tinham que inventar aí que iam investigar o caso de Paulo de forma mais acurada. Na minha tradução fala investigar mais acuradamente, versículo 15, a sua causa. Essa palavra aqui, investigar mais acuradamente, no grego, diagnóstico, daí que vem a palavra diagnóstico, que é uma investigação mais acurada da doença da pessoa, né? A pessoa tem uma dor ali e é necessário alguns exames, exame de sangue, exame de imagem, para ter um diagnóstico, ou seja, uma investigação mais acurada da causa ali que a pessoa tem.
E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Então, nesse transporte aí por aquelas ruas, né, vielas ali de Jerusalém, ruas estreitas, ruas apertadas, os soldados romanos que trariam Paulo seriam atacados por esse grupo de 40 judeus, né? Uma emboscada, né? É isso que se trata aqui o versículo 15, né? Uma emboscada. Iam ficar de tocaia entre a fortaleza e o local de reunião ali do sinédrio, né? Com facas, né? Com adagas, com paus, pedras, não sei, mas iam estar ali de tocaia, né? Mas nós sabemos que nem o plano mais cuidadoso, o plano mais astuto pode ser bem sucedido quando Deus está no comando, né? Quando Deus está cuidando de tudo, né? Podem se levantar todos os demônios liderados por Satanás, que se Deus disse que Paulo não ia morrer em Jerusalém, que ele ia ainda em Roma, não tinha papo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 54, 17. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Muitos foram os ataques contra Paulo. Nós tivemos fugir em Damasco. Assim que ele aceitou Jesus, ele já teve que fugir no cesto em Damasco. Ele foi expulso de cidades, né? Foi apedrejado em outras, conspiraram contra a sua vida, multidões, né, se aglomeraram contra o apóstolo Paulo. Em Corinto tentaram ali pegar ele no barco ali na última viagem, mas o Espírito Santo o avisou ali e ele acabou pegando o caminho por terra. Em Jerusalém aqui um outro complô aqui para tirar-lhe a vida. Então muitas eram os levantes contra a vida de Paulo, né? O inimigo tinha ódio de Paulo, bem como também creio que dos outros apóstolos, mas coube a Deus deixar apenas a vida do apóstolo Paulo registrada aqui no livro de Atos. Com certeza Pedro também sofreu muitos levantes do inimigo, João, os outros também, Tiago, não, Tiago já estava morto, mas Tiago menor, Bartolomeu e os demais, né? Todos eles devem ter sofrido, com certeza, muitos levantes da parte do inimigo, né? Glória a Deus. O versículo 16 fala que o filho da irmã de Paulo, sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este Paulo, este que se refere a Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Então, nós temos aqui um detalhe que não se vê nas escrituras, né? A família de Paulo se vê de forma rara. A Bíblia não fala quase nada sobre a família do apóstolo Paulo. Suas cartas sempre nos levam a crer que ele tinha perdido o favor dos seus familiares. Muitos dizem que ele tinham rompido com ele quando ele aceitou Jesus, né? Quando ele se converteu. Sabemos, por exemplo, que Paulo era judeu, sua família era da tribo de Benjamim. Ele é um cidadão romano, herdou do seu pai, provavelmente, ou do seu avô, e nas suas viagens ele fica na casa de alguns parentes, como nós vimos ali na segunda viagem missionária, e aqui nós sabemos que ele tinha uma irmã e um sobrinho, né, que moravam em Jerusalém, mas nada mais é falado sobre a família do apóstolo Paulo. Nem Paulo mesmo se refere à sua família nas suas cartas, né? Ele não fala diretamente ali da sua família nas suas inúmeras cartas que ele mandou, que estão aqui no Novo Testamento. Se não fosse Lucas falar aqui sobre o filho da irmã de Paulo, a gente nem saberia que ele tinha uma irmã, muito mais um sobrinho, né? E esse rapaz aqui, esse sobrinho, ele fica sabendo de algum modo, né? Ele ouve ali essa trama. Alguns dizem, né, alguns estudiosos falam que o sobrinho de Paulo tinha seguido os passos de Paulo, era fariseu também. Talvez estivesse ali na reunião que decidiu isso, ou escutou de outro membro ali do Sinédrio, do grupo dos fariseus, do grupo dos 40 que decidiu esse complô contra Paulo. Não sabemos como, mas ele ouviu, né? Glória a Deus, o Senhor deu um jeito ali de chegar aos ouvidos desse rapaz. E esse rapaz, ele tinha um grande apreço por Paulo, porque ele corre ali para avisar a Paulo, né? Mesmo se Paulo tivesse problemas com a sua família, né, como a gente viu que não é comprovado que a família de Paulo tivesse rompido com ele quando ele creu no Evangelho, mesmo assim, os sentimentos do rapaz aqui para com Paulo eram grandes, porque Paulo
foi avisado por ele. Então, que bênção, né? Deus tem os seus modos de trazer aí as coisas ocultas à luz, né? Para que todos saibam o que está acontecendo aí nas trevas, né? Então, Paulo manda chamar o centurião responsável pela sua prisão, e o centurião comunica ao comandante, né, ao tribuno, ao comandante ali da guarda. E o jovem é levado à presença do tribuno, versículo 18. Tomando-o, pois, né, o centurião tomando o rapaz, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo para dizer-te. Então, nós temos aqui que, para você ver como Deus escolhe, né? Deus escolheu Paulo porque Paulo tinha características diferentes. Por exemplo, se Paulo fosse apenas um judeu qualquer, os romanos já teriam entregue Paulo ali, e eles já tinham feito o que deviam fazer ali, né? Só que Paulo, além de judeu, ele era romano. E os romanos tinham a obrigação de cuidar, proteger um outro romano. Então, como Deus faz, né? Deus, ele... Por isso que a gente não pode querer ser igual a outra pessoa. Não posso querer ser igual a Jane, não posso querer ser igual a Paulo, nem Pedro, nem o pastor. Deus, ele usa cada um do seu jeito, com as suas próprias características, né? Do jeito que ele fez. Claro que ele molda ali, tira coisas que não agradam, mas Deus usa a gente do jeito que ele fez, né? Então Paulo, ele foi usado, foi levantado ali para os gentios, e Deus usou ali as características de Paulo. Paulo era estudado, sabia o grego, sabia o hebraico, cidadão romano, proteção dos romanos. Só um homem com essas características podia chegar até Roma, até onde ele chegou. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E o menino é tomado ali pela mão, tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Então o comandante recebeu ali, né? O sobrinho vai a Paulo, Paulo chama o centurião leva o menino ao comandante, o comandante chama o menino ali à parte. Então parece o livro de Apocalipse, né? Que a mensagem era de Jesus, que entregou ao anjo, que entregou a João, que João devia dar às igrejas, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o comandante recebe o jovem ali, versículo 19, questiona ele em particular sobre qual é o assunto, me comunica aí o que tu tens a dizer. Talvez o comandante ele ainda estivesse aqui se sentindo devedor a Paulo, né? Lembrando que ele ia açoitando Paulo ali, Paulo sendo um cidadão romano, sendo proibido de acordo com a lei romana. Talvez o comandante estivesse ali mostrando benevolência para com Paulo ali, escutando o rapaz. E o menino responde, versículo 20, ó. Os judeus, versículo 20 e versículo 21, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvessem de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, pacto satânico ali, sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então, o menino conta tudo. O menino conta nos mínimos detalhes ali tudo que ele ouviu, toda a conspiração, o juramento é relatado aqui. Ele diz, amanhã, Cláudio, amanhã, comandante, vamos pedir Paulo aí para ir para o sinédrio, só que aí vai ter um grupo de homens aí que está compactuado aí, pacto de morte aí, que vão atacar esse comboio aí, que vai levar Paulo. Não se deixe persuadir, não caia na deles, tá tudo tramado aí, é um complô. E versículo 22, o comandante ali, ele despede o rapaz, né, despede ali, deixa o rapaz ir com instruções, claro, de que ele a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Versículo 22, né, então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Então, quem precisava saber do complô estava sabendo. Quem precisava saber, Deus deu um jeito ali de ficar sabendo que era o comandante. E o comandante já sabia que Paulo era romano. Paulo, sendo romano, tinha que ser feito tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger um cidadão romano. Não podia nem açoitar, quanto mais
ser negligente ali com a proteção de um cidadão romano. Então, o que é que o tribuno faz? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 23, chamando 2 centuriões. Um centurião cuidava de uma centúria. 100 homens, ele manda chamar logo 2 centuriões. Que bênção. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção aí, né? Que escolta é separada ali para o apóstolo Paulo. O exército romano era um dos mais implacáveis da história. Treinados. Por isso que eles dominaram o que dominaram. Então, um batalhão de soldados é preparado para escoltar o apóstolo Paulo. São 200, são 400, no total aqui são 470 homens. 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 arqueiros, né, lanceiros aqui, chamado de lanceiro, né? Talvez ou segurava lança ou era um arqueiro mesmo, né? Era mais ou menos metade da guarnição que tinha na Fortaleza Antônia. 470 homens. A hora 3ª que a gente vê aqui, a hora 3ª é hora 3ª da noite, né? Se fosse a hora 3ª do dia, seria 9 horas da manhã. Mas a hora 3ª da noite é 9 horas da noite. Então, a hora 3ª, que era uma hora ali de... Naquela época não se tinha iluminação pública, então seria seguro partir nesse horário ali, tudo estaria escuro, né? Tudo estaria mais tranquilo, todos já tinham se recolhido ali às suas casas, né? Então, era um horário mais tranquilo. Paulo seria levado para Cesareia Marítima, né? Nessa cidade, é a mesma cidade de Cornélio, né? Cornélio também estava, 20 anos atrás, estava em Cesareia Marítima. Então, ele seria levado ali por esse batalhão de soldados. Versículo 24. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Que bênção, né, irmãos? Quando a gente pensa assim, Deus protege os seus, né? Paulo não estava no controle da situação, mas Deus estava. O próprio Deus lhe abriu as portas aqui da proteção, do livramento, da providência. Se bem que esse exército aqui era desnecessário. Nós sabemos disso, né? Pois o Senhor dos exércitos estava do lado de Paulo. Já tinha até confortado o seu coração. Quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei lembrando que esse exército era desnecessário, eu me lembrei do episódio ali de Eliseu e o moço. Se você não conhece, 2 Reis 6, do 8 ao 19. O rei da Síria, né, eu vou contar aqui de forma bem resumida, né, o rei da Síria, ele estava em guerra contra o rei de Israel. E todos os movimentos que o rei da Síria fazia, o rei de Israel, ele se adiantava. O rei da Síria se acampava no lugar, o rei de Israel ia para lá e guerreava. Até que o rei da Síria disse, tem algum espião aqui entre nós. Me apontem aí qual dos nossos está ao lado do rei de Israel. Não pode, o que eu faço é que o homem se adianta. Aí até que um dos conselheiros diz, rei, não tem ninguém espião não, o problema é que existe um profeta chamado Eliseu, glória. Esse profeta, ele está lá em Israel. E ele revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto. Deus fala para Eliseu e Eliseu fala para o rei, vai acontecer, amanhã eles vão acampar em tal canto. Foge de lá, ou então vai logo para lá e derrota eles. Até que o rei da Síria ficou com raiva de Eliseu, claro, né? Não, esse homem tem que ser morto. Descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Informaram que o profeta estava em Dotã. E ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. Era o fim de Eliseu, né? Eliseu é um profeta contra carros, contra cavalos, né? Um exército ali do rei da Síria. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã, era uma cidade. O servo do homem de Deus, o moço, né? A gente sempre chama de o moço do homem de Deus, que levantou cedinho de manhã, né? Foi ali talvez preparar a comida de Eliseu, né? Esquentar água ali e tudo mais. E quando ele olha para as colinas, ele viu que
estava cheio de tropas, de cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Né? Quando ele olha, ele toma um susto. E ele grita, Eliseu, meu senhor, o que faremos? Estamos perdidos. O profeta respondeu, não temas, né, ô glória, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou, naquele momento falou isso, mas o moço ficou sem entender, e ele orou, Senhor, peço-te, abre os olhos do moço para que veja. Então o Senhor abre os olhos do moço ali, e quando o moço olha novamente ali, ao redor ali estavam os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, que palavra, né? Senhor, abre os olhos do moço, né? Quando Eliseu ora ali, os olhos do moço estão abertos, e quando ele olha, os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo. Só que Eliseu não dá nem a ordem para destruir, né? Ele só pede que todos fiquem ali, o exército do rei da Síria fiquem cegos, né? E eles acabam indo para outro caminho, né? Glória a Deus, mas isso serve para ilustrar que esse exército aqui humano não tinha necessidade, mas os aprove o Senhor, que foi assim. Aprove ao Senhor levantar Cláudio ali para proteger o apóstolo Paulo, também para servir de testemunho para o próprio Cláudio, e para outros mais, né? Que bênção, né? E esse livramento é cumprimento, né? O Senhor já estava cumprindo o que ele falou lá no versículo 11, na noite anterior, que Paulo iria dar testemunho em Roma. Se Paulo ia dar testemunho em Roma, ele tinha que ser protegido, né? Importava que ele também o fizesse em Roma. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo ele seria levado ao governador Félix, onde seria feito justiça, ali, um julgamento justo, pois o sinédrio estava todo corrompido. Que bênção, ó. Deus usou o sobrinho de Paulo, usou o centurião, usou o comandante, e o comandante usou uma escolta de quase 500 homens. Né? Paulo ainda teve uma montaria, versículo 24, preparai também alguns animais para fazer Paulo montar e ir com segurança. Ele não ia nem andando, né? Ia numa montaria ali. Que bênção, né? Paulo iria totalmente escoltado, né? Como se fosse uma pessoa importante, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E no versículo 25 nós temos que era de praxe, né? Era comum quando se enviava um prisioneiro, né, para outra cidade, para outro destacamento, se enviar uma carta ali informando, né, o comandante seguinte, ou o centurião seguinte, no caso aqui o governador Félix, do que se tratava aquele preso. Né? Então, a carta que o comandante escreveu para o governador Félix é retratada aqui nos versículos 26, 27, 28, 29 e 30. Uma carta ali para que fosse acompanhado, né, um relatório ali sobre o prisioneiro que estava sendo transferido. Tinha todos os fundamentos ali dos fatos que tinham acontecido com o prisioneiro, para que o governador se inteirasse, né, claro, estivesse a par dos acontecimentos. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E nós temos aqui, ó, que versículo 26, ó, Cláudio Lícias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações, né? Saúde. Então, uma carta mesmo, né? Uma carta, aqui fica meio difícil da gente visualizar, mas tem Bíblias que trazem a cartinha bonitinha. Elas trazem de uma forma que a gente consegue ver que é uma carta mesmo, né? De Cláudio, né? Tem um remetente, tem um destinatário. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Se quiser girar o celular, vocês conseguem ver, ó, mas tem de Cláudio, para Lícias, para Félix, perdão, saudações. Aí tem todo o corpo da carta, né? Bem bonitinho, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vamos entender aqui qual o teor dessa carta. Então, temos o versículo 26, temos o remetente, Cláudio Lícias, e o destinatário, o excelentíssimo governador Félix, e uma saudação, saúde, né? Saudação. Cesareia seria o destino de Paulo. Cesareia era a sede do governo romano, ela não ficava em Jerusalém, ela ficava em Cesareia. Ali, Paulo ele ficaria sob os cuidados desse Félix aqui, que
Félix é interessante a história dele, né? Ele nasceu escravo. Félix era um escravo do Império Romano. Só que o irmão dele era influente. E por influência do irmão dele, que conhecia o imperador, né? Conhecia Nero, conseguiu esse cargo aqui dele para ser governador. Ele estava no mesmo lugar que Pôncio Pilatos estava, governador da Judéia. Félix ele foi o primeiro escravo da história a tornar-se governador de uma província romana. Ele teve três, esses detalhes que eu estou falando aqui, ele tem três princesas, ele teve três mulheres, né? Casou-se com três mulheres que eram três princesas. A primeira não se sabe o nome dela, a segunda se sabe somente que ela era neta de Antônio e Cleópatra. E a terceira que é a mais importante, que nós iremos falar sobre ela mais na frente, o nome dela era Drúzila, ela era filha de Herodes Agripa I. Nós iremos falar sobre o Herodes, sobre essa esposa Drúzila mais na frente. Então, Félix era o governador da Judéia, né? Governador romano da Judéia. Também era chamado de procurador romano, é o mesmo cargo ali de Pôncio Pilatos. E Félix, Pôncio Pilatos, ele já existia Cesareia, ele gostava de ficar mais em Jerusalém, mas Félix gostava mais de Cesareia. Ele era um governador bem cruel, né? Tratava também com crueldade ali, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. É usado o título de excelentíssimo, né? Nada fora do normal. O próprio Lucas usa esse termo excelentíssimo para Teófilo. Outras traduções para potentíssimo governador Félix. Então, o versículo 27 fala que conteúdo da carta. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Já estava mentindo aqui, mas a gente vai falar já já sobre isso, né? Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra este homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Finaliza aí a carta. Então, essa carta, que está nesses versículos que foram lidos 27 até o 30, é a única carta secular do Novo Testamento. Então, se nós analisarmos de Mateus a Apocalipse, não existe nenhuma carta que seja secular. Secular quer dizer que do mundo, de coisas do mundo. Todas as outras cartas, inclusive aquelas que se tornaram livros, como a primeira carta de João, a primeira carta de Pedro, livro de Romanos, livro de Coríntios, né? Todos são epístolas, todos são cartas. Então, essa que é a única carta secular do Novo Testamento. Todas as outras têm assuntos relacionados com Deus, relacionados com Jesus Cristo, relacionados com coisas eclesiásticas. Essa que é a única secular. Então, e essa carta, ela tem uma certa alteração dos fatos, né? Uma carta secular já se viu, né? Então, é informado aqui, ó, no versículo 27, o Cláudio, ele puxa para si, né? Toda a glória ali. Ele diz que o Paulo foi preso pelos judeus, estavam prestes a ser morto, quando eu sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Ele só livrou, ele livrou, mas ele só soube que ele era romano depois, quando já ia açoitar Paulo, até que Paulo mesmo foi que falou, eu sou romano. Aí foi que ficaram com medo ali e começaram até a tratar Paulo melhor. Mas eles só souberam depois, né? Mas Cláudio aqui omite isso, né? Cláudio também omite que ia chicotear Paulo sem saber que ele era romano, né? Claro, ele não ia falar sobre isso, né? Foi Paulo quem se manifestou. E ele dá mais detalhes, né? Ia levou ele ao sinédrio, né? Viu que era coisas da lei, né? Uma mudança aqui nos fatos, mas o cerne aqui, o principal da carta, está bem registrado. Talvez Cláudio ele omitiu alguns fatos com medo, né? De alguma pena, né? Por quase ter açoitado o romano. Paulo era romano, contrário à lei, açoitaram o romano. E essa carta foi
conteúdo dela a gente já conhece, né? A gente conhece tudo que aconteceu nos mínimos detalhes, e ele enviou, né? No versículo 30, ele foi informado de que havia uma cilada contra Paulo, e a cilada era no dia seguinte, e ele enviou à noite para a presença do Félix, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E essa a gente pode se perguntar, essa carta aqui, mas essa carta foi de um comandante para um governador. Como é que Lucas tomou conhecimento dessa carta? Como é que Lucas escreveu aqui sobre essa carta, se era de uma autoridade romana para outra autoridade romana? Versículo 28 não, 34. A gente dá um salto aí do 30 para o 34, a gente vai ver, ó, lida a carta. Então, o Félix, ele leu a carta, e talvez o Paulo também recebesse uma cópia da carta, né, com as acusações ali, com o motivo dele estar sendo mudado ali de local. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Félix recebeu essa carta, né? Então, Lucas se empenhou em buscar saber, ele buscou acuradamente, como ele informou no começo do livro de Atos dos Apóstolos, e ele conseguiu aqui o teor dessa carta, né? Talvez ela foi lida em voz alta ali, como nós vimos. Outra possibilidade era Paulo receber uma cópia da carta. Então, e é interessante o versículo 29, né, para a gente finalizar a carta, que Paulo não era culpado de nada, né? Cláudio, ele analisou ali, conclui que o crime não era digno de morte, não era digno de prisão, era coisas da lei. Ele estava sendo julgado ali por questão acerca da ressurreição dos mortos, como a gente viu. Então, Cláudio finaliza informando quem enviou, né? Enviei para ti aí. Ele se vê livre, né? Cláudio, ele lava as mãos dele, assim como fez Pilatos, por exemplo, né? Lavou as mãos, ó, agora, governador Félix, tome conta aí desse caso aí. Eu tenho que tratar da paz aqui em Jerusalém, tenho que cuidar aqui de novas rebeliões, novas revoltas. Então, estou enviando nesse caso, esse homem é cidadão romano, fica com ele aí, ele não achei nele culpa nenhuma. Então, Cláudio, ele se livra, de certa forma, aí, de qualquer problema com o apóstolo Paulo, né? E no versículo 31 ao 35, Paulo chega ali em Cesareia, né? Vamos ver como foi essa chegada ali, ó. Lembrando que ele não tinha saído ainda, né? A gente, lá no versículo 29, 24, Cláudio deu as ordens, né? Ele deu as ordens ao centurião que Paulo iria para Félix. Aí a gente teve a carta. E agora, no 31, é a execução do plano do comandante. Então, Paulo ainda estava em Jerusalém, né? Então, o versículo 31, ó. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. Então, aqui é a execução do plano de Cláudio Lísias. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Então, Paulo é levado para a cidade de Antipátride, fica mais ou menos a 60 quilômetros de Jerusalém, e somente no dia seguinte ele foi levado para Cesareia. Como o perigo tinha diminuído, né, eles tinham saído de Jerusalém, 470 homens tinham ido com eles, 400 homens voltam. Então nós vimos que eram 200 soldados, 200 lanceiros e 70 da cavalaria. Os 200 soldados e os 200 lanceiros, eles retornam para Jerusalém, para a Fortaleza Antônia, e Paulo segue com os da cavalaria, até Cesareia. Versículo 32 fala sobre isso. Versículo 33, os quais, ou seja, Paulo e os da cavalaria, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Então, assim que chegaram lá, entregaram a carta, entregaram o prisioneiro, né? A carta foi lida, questionaram de onde Paulo era, como a gente vai ver no 34, ó, lida a carta, perguntou o governador de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Que bênção, né? Então, Paulo chega ao seu destino são e salvo, o Senhor no comando de tudo. Foi metade da viagem com 470 homens, o restante da viagem com 70 homens. Chegou lá, e Félix faz algumas perguntas aqui para ele e diz: ó, a gente vai ouvir o seu caso aí quando os teus acusadores chegarem, né? Quando os sumos sacerdotes, os sacerdotes lá, os anciãos, chegarem de Jerusalém até aqui. Pelo menos Paulo não foi para uma masmorra, né?
Paulo ele vai ficar em custódia no pretório de Herodes. Herodes o Grande tinha feito de Cesareia uma cidade, da capital de toda a Judéia, e fez lá um pretório. Lá era a capital administrativa da cidade. O pretório ele era uma espécie de escritório para os negócios do Império Romano, e hospedava também os procuradores, né, os governadores. Pôncio Pilatos ficou hospedado lá, mas ele gostava mais de Jerusalém, ele ficava lá e cá, né? Então era um palácio, né? Um palácio que tinha essa parte administrativa e ao mesmo tempo era a residência oficial dos governadores romanos. É como se fosse a Casa Branca hoje, né? A Casa Branca lá nos Estados Unidos, ela é sede administrativa do governo e a residência também do presidente. No Brasil é diferente, né? No Brasil nós temos o Palácio da Alvorada, que o presidente fica lá, mas ele administra, ele despacha lá do gabinete da presidência da República. Ele sai de carro todo dia para ir para o seu trabalho. O Trump não, ele só sai de um corredor para o outro, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então esse era o pretório, não era uma prisão, né? Paulo estava com um certo conforto. Havia pretórios em Roma, havia pretórios em Jerusalém, em Éfeso tinha um pretório também, em Cesareia e em outras cidades, onde ficavam os governadores romanos, né, para cuidar do império. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, profecia se cumprindo, né? Paulo ia ser testemunha diante de reis, né, diante dos filhos de Israel, diante dos gentios, e estava se cumprindo aqui. Ele ia agora falar para o procurador da Judéia, o Pôncio Pilatos da época, Félix. E nós iremos ver ali, aí no próximo estudo, na quarta-feira, que 5 dias depois, o sumo sacerdote vai chegar ali com toda a sua comitiva e vai haver um novo julgamento, um novo discurso do apóstolo Paulo. Vai ser bênção para as nossas vidas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Não sei se a Jane vai fazer a oração. Jane? Acho que ela não está em condições de fazer. Eu gostaria de pedir... Síria, você pode fazer essa oração por nós? Por gentileza. Jane, a Síria? Não? Posso sim. Amém, Síria. Pode ficar à vontade. A paz do Senhor para todos. Vamos orar, né? O Senhor é